E aí, galera, tudo bem com vocês? Tudo certo aí, pessoal? Vocês que estão nos assistindo aí, sejam bem-vindos a mais um podcast, mais um Pod Cristão, mais um dia de estudo aqui que a gente faz a revisão da Escola Sabatina da lição dos jovens. Quero agradecer a presença de todos vocês que têm nos acompanhando aí, vem nos acompanhando ao longo dessa trajetória. A gente está quase aí completando um ano de podcast, está chegando bem pertinho disso aí, muito feliz que tudo isso esteja acontecendo. Quero agradecer, então, mais uma vez a presença aí de vocês estarem continuando. Caso você não seja inscrito no nosso canal, já aproveita, já se inscreva, já deixa seu like, já compartilha o nosso canal aí, que ajuda o crescimento do canal e, principalmente, leva a palavra de Deus, a gente cumpre aí o nosso propósito, que é estar evangelizando e levando a todos aqueles que têm vontade de aprender um pouco mais de um conteúdo aí bem dinâmico, uma coisa bem legal, que é a lição da Escola Sabatina, que é um material fantástico aí da Igreja Adventista. Caso você não tenha lição, já vou aproveitar também, procure uma igreja adventista que bem provável que você vai estar conseguindo atingir aí, ganhando uma lição. Aqui a gente está ao vivo, aqui a gente não tem muito, a gente faz todas as coisas meio no improviso. Já vou aproveitar, se o Hélito conseguir parar de rir aqui, eu vou deixar com que ele... Nós temos uma convidada nova que nunca veio aqui, né? Então a gente tem... Na verdade, eu gosto quando tem a presença feminina que deixa mais bonito o ambiente, não deixa? Do lado de lá. Eu salvo um pouquinho esse lado aqui. Quem falou? Mas, né? E eu gostaria que você apresentasse. Antes, espera aí, eu tenho que apresentar você, né? Meu amigo, esse cara aqui que está do meu lado é o meu co-host, o Wellington, diretor de sonoplastia, vice-diretor de comunicação, também parte da diretoria dos jovens também. Ele é um cara sensacional, grande amigo meu, presente e atuante na igreja ali do Paulo Prata, já tem um bom tempo, aí já tem mais de 15, 20 anos que ele participa ali da igreja do Prata, né? Faz uns aí mais ou menos. 40 anos. Provavelmente, né? Ele só tem esse rostinho aqui, é que realmente, muito produto de... e aí ele consegue manter esse rostinho jovial aqui, mas é o meu grande amigo aqui, o Wellington, e ele vai fazer a apresentação dos nossos convidados aí. Olá, pessoal, muito obrigado pela sua presença aqui. Fico feliz que você está nos acompanhando aqui novamente, nessa nova lição 9. Mas antes da gente dar início à lição, quero apresentar, antes das convidadas, o nosso querido rasgador de elogios de minha pessoa, o Vitor. Ele é professor da Escola Sabatina lá da Igreja de Paulo Prata. Se você quer um conteúdo parecido, um dinâmico, igual aqui o podcast, faça presença lá na Igreja do Paulo Prata. Ele, juntamente com o Elivando, que são os dois professores, eles têm essa dinâmica, interagem bastante com a salinha jovem lá. Então, já fica aqui o meu convite para você se fazer presente lá na igreja do Dr. Paulo Prata. E agora, apresentando as nossas queridas convidadas, quero apresentar a Charlene, a nossa Char, que já participou bastante aqui conosco. Ficamos felizes sempre quando ela aceita o nosso convite, porque assim mostra que pelo menos não causamos um trauma ali na pessoa, né? Que ela sempre volta. Eu acho que ela gostou. Então já é um ponto, que a pessoa gostou. Talvez ali um pouquinho, porque a loucura é parecida da parte daqui, então aí se assemelha um pouco. Mas isso aí a gente deixa em off. Aqui a gente tem a Charlene, a Regina, desculpa. Ela também faz parte lá da Igreja do Bom Jesus, a nossa novata aqui de podcast. Primeira vez dela aqui. A gente fica feliz também quando a pessoa aceita o convite, porque não é fácil, a gente sabe, mas é para Deus, então a gente sempre tenta fazer o melhor
e que aqui a gente não tem nenhum pastor, nenhum doutorado em nada, a gente aprende muito, principalmente com os convidados que vêm aqui, então por isso que a gente sempre tenta trazer convidados novos. E muito obrigado, Regina, Charlene, por ter aceitado o convite e estarmos aqui novamente. E queria que as convidadas dessem um oi para o pessoal que está nos assistindo. Uma boa noite, e eu agradeço o convite, né? Vamos lá, é um desafio, mas a gente aceitou, estamos aí. Isso aí. Chay? Eu também agradeço, eu sempre me sinto em casa quando eu venho aqui para o Pod. Eu sempre me sinto em casa quando eu venho para o Pod, e para mim é um grande aprendizado também. Eu aprendo junto com os meninos, aprendo junto com essa base aqui, e vamos que vamos. Vamos embora. É isso aí. Agradeço aí de coração aí a presença de vocês. Muito obrigado mesmo. É sempre uma honra ter vocês aí, ter boas pessoas que a gente, como a Charlene falou, a gente aprende um pouco mais, sempre compartilhando. Antes da gente começar, eu vou pedir que a Regina faça a nossa oração. Sim. Pode ser? Pode. Então vamos lá. Então vamos lá, vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado. Muito obrigado por mais um dia. Obrigado pela vida. Obrigado por estarmos aqui em mais um momento para dispor um pouquinho mais da sua palavra. Que possamos estudar um pouquinho mais sobre Ti, Senhor. E que isso agregue mais em nossas vidas também. Isso é o que pedimos em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Bom, vamos lá. Nós estamos hoje na lição 9. Maravilhosa. O tema é a Igreja Perseguida. O Hélito vai apresentar aí para vocês, tanto o título, e a gente tem as nossas tirinhas, que sempre já nos dá a introdução. O texto-chave que nós temos para essa semana está em Daniel, capítulo 7. Para caso vocês não conheçam, o livro de Daniel, ele é um livro de profecias, de grande profundidade de conhecimento, que nos orienta e nos traz aí uma esperança muito grande, que deixa muito claro a maneira como Deus trata o seu povo, a maneira como como Deus nos assegura de que Deus realmente não nos abandona e sente prazer em ter a comunhão e a comunicação para com seus filhos. Uma outra coisa também que o livro de Daniel e Apocalipse nos traz, que é justamente a soberania universal e sobre todas as coisas, quanto à questão de como conduzir as coisas. Então Deus nunca perde o controle. A gente bem sabe que a Bíblia não tem uma profecia que não tenha se cumprido. É claro que existe profecias que não têm a obrigatoriedade do seu cumprimento, mas aquelas, por exemplo, no caso, que é o que a gente vai estar narrando aí, discutindo um pouquinho hoje, a gente sabe do efeito histórico das coisas que já aconteceu e o que nos traz esperança do que está aí por vir. Então está no texto-chave, capítulo 7. A igreja perseguida. Pode parecer um tema um pouco antiquado, mas a gente sabe que não é. Pode parecer também que isso não acontece mais hoje. Não, acontece. A perseguição ela tem várias esferas, né? No caso do que a gente viu aqui na lição de hoje, a gente viu dentro de uma forma bem assim, pontual e agressiva, né? Mas o cristão em si, hoje, ele sofre vários tipos de perseguições, né? É igual aquela, por exemplo, a agressão. A agressão não é somente física, a agressão ela pode ser psicológica também. Então, a perseguição, muitas vezes, ela não é somente física, ela é totalmente aí uma perseguição arbitrária, algumas coisas assim. Só que hoje a gente vai se atentar um pouquinho dessa perseguição um pouco mais acirrada que a gente viu aqui em Daniel capítulo 7. Já aproveitando a tirinha aqui, a gente tem um senhorzinho aqui desfalecendo, né? Tem um carinha aqui, morrendo de medo contra a perseguição. Posso dizer que é algo natural, talvez, a gente sentir esse certo medo. Aí já tem o irmãozinho aqui, né, que ele já fala, olha, não será fácil, né? Realmente não é fácil. Nenhum tipo de perseguição, nenhum tipo de coibir as coisas, algum tipo de
restringimento, alguma coisa assim que a gente venha passar, não é fácil passar por isso. Injustiças, a gente sabe que não é fácil. Mas aqui ele já deixa claro que, ao lado dos perseguidos, Deus estará e sustentará, né? E aí depois ali, na outra parte da tirinha, continuando o diálogo deles, cara, eu achei legal, eu falei assim, como que a gente pode ter certeza disso? É aquilo que eu falei no início um pouco. Deus nos traz aquilo que nos traz esperança, né? A gente tem a certeza e a convicção. Uma das coisas que a gente tem isso como certeza é aquele que deu o seu próprio Filho por nós, por resgate de todos, ele daria, acima de todas as coisas, aí, o Espírito Santo para aqueles que os buscam e, principalmente, o derramamento e a proteção naqueles dias, né? Aí ele até cita uma coisa aqui, que é o que leva uma pessoa a servir a Deus e não ganhar nada, entre aspas, aí, em troca, né? O que faz uma pessoa, e a gente viu em outras lições, se você não assistiu aí, vê outros vídeos de pessoas que foram colocadas na fogueira e louvavam a Deus quanto a isso. Então ele traz essa esperança nossa de que a perseguição ela realmente não será fácil, né? Não será fácil, mas em nenhum momento Deus nos abandonará. Então, eu fiz aqui, dentro disso aqui, então o capítulo 7, ele tem um forte, tem bastante coisa sobre profecias, tem algumas coisas que a gente não vai conseguir entrar tanto, né, por causa assim, da questão dos 1260, e a gente não vai conseguir entrar nisso, mas a gente tem vídeos que falam sobre isso aqui no nosso canal. Então, assim, momentos de grande dor, medo e morte, mártires deixaram suas marcas na história da humanidade. Porém, confirmou a presença de Deus em todos os momentos. Ele jamais permitiu que um filho dele passasse por algum tipo de provação de forma solitária ou abandonada, né? Bom, a gente tem isso aí, se eu acabar falando, eu vou acabar entrando em alguns temas aqui, eu já vou passar para o meu Wellington aqui, que ele vai discorrer um pouquinho o dia de domingo, que eu achei fantástico. Normalmente eu gosto de segunda e terça, que tem um conteúdo mais... Mas o de domingo parece que ele trouxe toda a profecia para ele, né? Eu achei muito legal. E aí é com você, meu amigo. E aqui na parte de domingo vem com o título A Constituição dos Estados Unidos e vem, se você acompanha o nosso podcast, você tem visto nessas últimas lições que todo domingo vem trazendo um contexto, uma história ali da Reforma Protestante, dos fundadores ali, né, de Martinho Lutero, João Calvino, dentre vários outros que fizeram parte dessa Reforma Protestante. E aqui vem trazendo algo mais específico, que a gente já tinha visto na lição passada, mas contextualizando um pouco mais, né, trazendo um pouco mais de detalhes, que é sobre a Constituição dos Estados Unidos, ali a primeira emenda, que até cita aqui, eu vou ler ela. O Congresso não fará nenhuma lei favorecendo o estabelecimento de uma religião ou proibindo o livre exercício dela. Então, essa é a primeira emenda dos Estados Unidos, da Constituição dos Estados Unidos, que vem citando sobre essa, digamos, essa separação entre igreja e Estado, que a gente havia visto também nas lições passadas. E aqui ela vem trazendo um contexto de como que as pessoas que estavam fugindo, que eram fugitivas ali da Europa, ali da Inglaterra, ali, elas indo para os Estados Unidos, as religiões que foram sendo criadas, as leis que foram sendo criadas, os estados, que também cita aqui na lição, que aí são... Eu não vou ler, porque eu não vou conseguir ler certinho os estados. Mas aqui cita 13 colônias ali da América que foram iniciadas nesse processo de Estado e religião, e alguns contra, né, essa junção de Estado e religião. Então, a lição ela vem sendo bem contextualizada nesse sentido de que havia esse grupo, essas colônias, e que alguns defendiam essa junção,
de igreja e Estado, e outros não defendiam, como aconteceu em Rhodes Land, que ela era uma igreja, ela se tornou uma igreja que ela não defendia e não apoiava esse método que era de igreja e Estado, ela era contra essa metodologia que era aplicada, e alguns outros estados eles foram vendo que isso funcionava e começaram também a utilizar esse mesmo método que eles utilizavam. E uma parte que eu achei interessante também aqui da lição, que eu encerro, que é uma parte que a própria lição grifou: a profecia há muito tempo predisse que Deus sempre teria um plano para libertar sua igreja perseguida. Porque aqui se formaram essas igrejas porque ela estava sendo perseguida. Então, se levantou uma nova nação, né? No início lá era colônia, depois elas foram se estruturando, se tornaram nações e tal. E hoje, essa promessa que os Estados Unidos faz de que é um lugar bom de você viver, um lugar que te dá esperança, isso e aquilo, muito é por conta dessas colônias religiosas que foram criadas por conta desse método que eles utilizavam ali. E acho que é isso. Muito legal. Se você não sabe como surgiu esse modelo que o Eric falou, que é a Rhode Island, né? Rhode Island, isso. Na nossa lição passada, você consegue saber como que ele surgiu, tá? Como que originou. Os Estados Unidos é um símbolo de liberdade, né? Isso aí justamente é muito gostoso quando a gente pega esse contexto histórico. Já dando continuidade aqui, eu vou pedir que a Char já comente para nós aí o de segunda-feira. Vamos lá? Isso. Mas antes, isso. Vamos usar o microfone. Eu estou na classe de jovem. Eu estou na classe de jovem aqui, tá? Desculpa. Tá ligado? Tá ligado. Ok. Agora sim, segunda-feira. Olha, a parte de segunda-feira falou um pouco sobre perseguindo os santos. E é bem interessante a parte de domingo, porque traz toda uma história para a gente. A gente consegue ver que os Estados Unidos realmente é visto como ali a casa da liberdade, né? Mas a gente sabe que isso é por pouco tempo. Haverá aí um tempo aí que ela vai começar a tirar nosso livre-arbítrio, a tirar a nossa liberdade, né? Então, é por um tempo. Então, é bem interessante. A lição de segunda-feira, ela trouxe algo bem legal, assim, que dá uma resumida na parte de domingo, que fala assim, ó: felizmente, nada disso tomou Deus de surpresa. Ele predisse a perseguição medieval, advertiu seus seguidores e prometeu que ela chegaria ao seu fim. Então, a gente percebe aqui na parte de segunda-feira que se levantaram o quê? 4 reinos. E é muito bom a gente ver a história e ver como Deus tem conduzido o seu povo, como Deus tem conduzido essa nação, né? Esse barco, esse universo. Ainda que a gente tenha em mente, né, que estamos no controle da embarcação, as profecias têm se cumprido de forma muito clara, né, de forma muito visível. Hoje as pessoas só não conseguem ver o mundo indo de mal a pior se não quiserem ver. Então, a gente percebe assim, na parte de segunda-feira, eu percebi também que são cristãos perseguindo cristãos, porque é uma divergência de opiniões, né? Entra o reino, faz uma lei, entra outro, faz outra lei. Então, assim, é querer juntar tudo dentro de um único só pensamento. E aí eu fico perguntando, onde que está o nosso livre-arbítrio, né? Aí tira tudo aquilo que Deus nos deu, tenta mudar tudo isso. Então, aqui a gente vê que teve 4 reinos, né? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. E todos eles tiveram o seu começo, meio e o seu fim. Então, hoje a gente ainda vive aí na questão do reino papal, talvez, né? Hoje eu acredito que uma das maiores religiões, né, ou credo, seja aí o catolicismo, né? Então, a gente ainda está sobre isso, mas é muito bom saber que nós não estamos sozinhos nessa embarcação. A gente precisa se preparar para isso.
E é interessante que essa história dos santos ser perseguidos, ele apresenta tanto no livro de Apocalipse, como também no livro de Daniel. Então, o Senhor vem nos advertindo tempo a tempo que essa perseguição contra os santos irão acontecer. E quando a gente pega a história dos romanos, quando a gente pega as histórias de tantos massacres que teve, a parte de crueldade, a parte de castigo era muito cruel. Era muito cruel com eles. Então, a gente percebe que isso é muito cruel. Como o Vitor falou, aqui também fala sobre a questão de 1260, né, que é tardes e manhãs. E o capítulo 7 realmente é muito profundo. Apesar de ser curto, ele tem 18, 17, 14 versículos, né? O capítulo 7 de Daniel. Ele tem 14 versículos apenas. 14? 28, né? 28 versículos, mas é um capítulo muito, muito profundo, onde destrincha ali toda a nossa história, não só humanamente falando, mas como nação, como povo. E hoje a gente consegue ver em que império nós estamos. E a gente precisa tomar cuidado com isso, para que a gente não fique aí sendo levado e não tenhamos, assim, poder para nos posicionar. Outra parte da lição que eu achei interessante foi que falou, durante boa parte dos 1260 anos, o papado, que era representado pelo chifre pequeno, se concentrou em reunir todo o aliado possível. Hoje, eu levei para a lição, para a classe de jovem, hoje é muito fácil a gente ir para as grandes cidades, aqui eu não vejo muito, mas nas grandes cidades ali, onde tem o candomblé, o espiritismo, o catolicismo, é tudo muito misturado. Né? A parte política também faz seu culto dentro da igreja, faz seu showmício ali dentro da igreja. Então, se a gente passar hoje pela uma igreja, isso em cidade grande, em uma cidade católica, a gente não vai saber identificar muito bem se estamos ali tendo um culto católico ou um culto de espírita, um culto voltado para o espiritismo, né, de candomblé. Então, a gente precisa se concentrar que ele tem trazido muito aliados. E hoje a gente vê como que é forte a questão da guarda do domingo. As pessoas aceitam com muita facilidade guardar o domingo, sem nenhuma discussão. Porque para o mundo é mais fácil. E a maioria das igrejas, inclusive evangélicas, tem isso como verdade. Exato. E mal sabe que é de origem papal romana. Isso. Né? Então, exatamente. Então, a gente percebe que a perseguição ela vai vir de dentro mesmo, por causa dessa questão de alinhamento, né, de querer se aliar, de quanto mais pessoas eu ter no meu grupo, melhor o combate. É o que aparenta, né, é o que aparenta. Quanto mais pessoas eu tenho no batalhão, eu vou vencer essa guerra. Mas a gente sabe que quem está na frente desse batalhão é Cristo Jesus. Então, tudo aquilo que ele escreveu, deixou avisado, isso vai acontecer e não tem muito o que a gente fazer, a não ser perseverar e ficar ligado aí no que diz a sua palavra. É isso aí. Muito bom, muito bem abordado pela Char. Irmãos, você que está aí na sua casa, o livro de Daniel realmente é extraordinário. Capítulo 7, capítulo 14, mas se serve aqui como base um conselho, é muito interessante estudar Daniel, quando a gente quer entender as profecias, estudar Daniel junto com o Apocalipse. Exatamente. Esses dois livros é impressionante como eles, né, se conectam ali. A Bíblia toda, a gente sabe que a Bíblia toda ela não deixa ponta solta. Ela inteira faz uma narração da queda do homem, da vinda de Cristo, é tudo sobre Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Mas em termos de profecia, de cumprimento, essa propriedade, o livro de Daniel e Apocalipse é extraordinário. Como eu disse no começo, a gente não tem muito tempo para explicar sobre 1260 anos, sobre essa questão aí. O que é interessante que a Char realmente citou, e eu já quero já começar a ir para a terça-feira, é sobre os reinos. Isso, irmãos, é muito legal. Essas coisas já ocorreram. Exato. Então, você está com alguma dúvida? Pesquisa aí, vai ver um pouquinho sobre o Império da Babilônia, Medo-Pérsia, Roma, que é significado como os dentes de ferro, que é a grande perseguição, onde tinha cristão morrendo aí em disputas por leões, né?
A questão que ela falou sobre juntar sobre todos os povos, né, aí a gente entra um pouquinho na questão das cruzadas, que a lição até cita, sobre a Inquisição, que foram os dois maiores, foram o ápice ali. E o interessante, né, Vitor, é que eu tenho um preconceito, então, contra a Bíblia. Eu não quero ler a Bíblia, não quero saber da história dentro da Bíblia. Vai para o livro de história. Exatamente, você vai ver que a Bíblia está falando da profecia, está ali acontecendo. Exatamente. Né? Bom, quando eu peguei realmente domingo ali, que deu aquela introdução, quando eu vi que era o capítulo 7, falei, cara, vai entrar. Eu gosto dessa questão de profecias por dois motivos. Primeiro, que me traz esperança mesmo. Segundo, que me traz sustentação de um raciocínio lógico de fé e crer que a gente vê que Deus realmente nunca perdeu o controle. Cara, Deus falou sobre isso e tudo aconteceu. Então, se Ele falou que vai vir, vai voltar, Ele vai voltar e pronto, acabou. E Ele falou que estaria conosco, ponto final. Vai acontecer. Vamos para a terça-feira? Vamos lá, Regina? Então é com você. Chart, concluímos o segundo? Então a gente já vai para nossa terça-feira aí com a Regina. Então, sobrevivendo à perseguição. Então, é claro que a Bíblia não mostra nenhum favoritismo, né? Ela é honesta em relação a todos os seus pontos, né? Tanto para o bem como para o mal. Mas esse favoritismo está relacionado ao cristianismo, porque sabemos, né, como a Chay falou, que teve as perseguições. Então, a Bíblia, ela nesse ponto, ela é clara e honesta com todos nós. Ela relata realmente, né, tudo o que aconteceu, as perseguições que teve, e com essa perseguição, temos aqui na lição escrito assim: Desde então, Deus concedeu ao seu povo todas as condições possíveis para pregar o Evangelho. Mas antes, esse povo todo, né, que foi perseguido, sofreu muito. Mas Deus, com sua infinita bondade, não permitiu que eles continuassem por muito tempo sofrendo toda essa tribulação. Indefinidamente teve um ponto final. Deus deu um tempo, que entra naquela parte de 1260, né? 1260 anos. Então, é referente a Daniel. E que também está relacionado com o que a Chay já falou lá na segunda-feira. A parte da Rê, eu achei, daria para a gente fazer da parte da Rê e juntar com a tirinha. Sim. Porque fala assim, né, sobrevivendo à perseguição. Como que eu faço isso? Porque ela vai vir, né? E a pergunta que o rapaz fala, ele fala assim: já imaginou alguém preso cantando? Né? Já imaginou? E o que ela citou justamente desse tempo, Gina, que era o teu raciocínio aí, que eu estava achando até muito interessante, é justamente esse tempo que Deus dá, né, de fôlego, né, como se fosse um fôlego. Deixa eu dar uma ajuda para esse pessoal aí. Né, porque está muito feia a situação. Está complicado o negócio. Está complicada a coisa. Então, Deus deu esse tempo, né? Sim. Então, cessou, vamos dizer assim, né, cessou um pouco, entre aspas. Foi quando, né, o general lá de Napoleão veio e prendeu o Papa. Então ele perdeu todas aquelas regalias, né, que ele tinha, né, todo aquele domínio, né, mandava e desmandava. Então ele perdeu todo um pouco esse domínio. Então foi aonde que veio esse fôlego. Então foi o momento de levar a mensagem, de levar a palavra, de pregar, né? E fornecer toda a instrução que eles tinham de conhecimento em relação à mensagem, à palavra, perfeito, né? Para as pessoas. Então, né? Ele prometeu. E é quando ele assim, o Espírito Santo passa a ser derramado, e toda essa instrução que a gente tem, todo esse aprendizado que a gente tem, entra dentro desse momento, né? Esse conhecimento da profundidade da palavra, né? E então, Cristo, assim, não abandona
Amém. Cristo não nos abandona, em hipótese, momento nenhum. Tem uma parte aí na terça que fala assim, só que aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Então, também, Deus não é um Deus assim, né? Vamos aqui, eu estou com água de coco e sombra e água fresca. Não é bem assim. Então, Não. Ele tem Não. dado toda a instrução necessária para o seu povo, para que, quando a perseguição vier, nós sejamos o quê? Preparados. Então, a história prova isso, o povo da arqueologia prova isso, nós temos a Bíblia que fala sobre isso, só que ela virá. E às vezes, eu acho que nós estamos vivendo o Evangelho, muitas das vezes, muito Nutella. Porque nós queremos aquele evangelho onde eu não passe por perseguição, onde eu preciso ser abençoado constantemente. E a Bíblia deixa muito claro, Charlene, você vai ser perseguida. Você vai ser levada a tribunal. E haverá um tempo que todos nós iremos passar por isso. Só que aqui a lição trouxe outra vez. Deus está guiando todos nós para um passo seguro. E é isso, a perseguição virá sim, mas nós temos aí um grande general. Mas um ponto nessa parte que eu acho também bastante interessante vamos passar pela tribulação, vamos ser perseguidos, mas Deus sabe quem pode, quem vai conseguir. Aqueles que Deus é Deus, Ele já sabe. Ele vai retirar, Ele não vai deixar a pessoa... Ele já conhece a limitação da pessoa, ela passa por isso. Porque às vezes, talvez ela... Não que ela vai no sentido de se perder, mas no sentido de que ela não precisa passar por isso. Determinadas pessoas, talvez vá precisar passar por essa tribulação, essa perseguição. Mas outras, Deus já reconhece que... Meu filho, você não precisa. Não precisa. Você vai descansar. Exatamente. Quando eu enviar meu filho, você vai ressuscitar. Então eu acho que essa promessa também, ela traz um certo conforto. Porque todo mundo tem entes queridos que às vezes tem uma certa limitação de andar. Pessoa idosa, pessoa que... Enfim, diversas limitações. Então, às vezes, a gente pensa, poxa, que o ser humano ele tem muito essa coisa de projeção. Pô, será que daqui 5 anos já vai acontecer? Será que daqui 5 anos essa pessoa, isso, aquilo? Então, o ser humano ele começa a criar essas projeções. Então, a gente começa a criar isso, mas Deus traz essa promessa de que se aquiete, deixa comigo. Então, acho que também é bastante interessante. Regina, acho que todo mundo quis falar sobre o seu tema, né? Eu vi, mas é porque é um tema interessante, né? Sobrevivendo à perseguição. É um tema interessante. É interessante e é uma coisa que a gente precisa, né? Eu acho que nós já estamos sobrevivendo. Acho que nós já estamos na sobrevivência. Já estamos sobrevivendo. Porque assim, a gente não tem aquela perseguição dos finais dos tempos onde a minha vida esteja correndo um certo risco. Mas quando a gente muitas vezes é colocado de fora num ambiente de trabalho, em algumas coisas, a escolha do sábado, por exemplo, o quanto isso muitas vezes limita a oportunidade de um emprego, de um trabalho, de uma renda, né? E na qual é impressionante como Deus supre, né? Deus supre. Então, assim... Mas pode concluir, aí gente. Já é aquele momento, igual você falou, né, num trabalho, às vezes, de você já fazer a escolha, né? Sim. É o sábado. Você vai, você não vai, e aí? Mas aí você ainda está muito sutil, né, na verdade, né? E a gente vou tem passado trabalhar, não vou, mas é igual, Deus supre todas as coisas. Verdade. Amém. Deus cuida da gente todo o tempo, todo momento. Exatamente. Então, glória a Deus por isso. Vamos dar sequência aqui. A gente vai para a nossa quarta-feira e o Wellington vai fazer as honras. Vamos lá, aqui na parte quarta, se você nos acompanha, você já sabe como que funciona aqui a quarta. Se você ainda não acompanha, se inscreve aí, curte esse vídeo, curte os vídeos passados, faz uma maratona aí no final de semana, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E aqui na parte quarta, ela sempre traz um contexto de reflexão, de perguntas, para a gente, como é o meio da semana, para a gente parar e analisar as coisas que a gente sempre está fazendo ali na nossa correria, às vezes. Se você segue ali certinho, na quarta
é um dia assim para você parar. Pera lá, o que eu tô fazendo? Não, interessante também que na classe de jovem para aqui, viu? É. Quando chega na semântica, a gente para na semântica. Então, não vai na quinta. Então, aqui a parte de quarta, ela sempre traz perguntas, reflexões para a gente parar e analisar como que a gente está vivendo, e até mesmo uma forma para a gente melhorar. Acho que o ser humano, nesse mundo cheio de pecado, a correria, a gente trabalha, estuda, faz isso, faz aquilo, a gente às vezes perde essa noção de parar de um momento nosso. Às vezes nós adventistas, a gente tem esse momento no sábado, mas a lição ela sempre tenta trazer ali no meio da semana para você parar, você refletir, pensar, dar um freio ali, o que eu estou fazendo, como que eu estou fazendo. Só vou ler algumas perguntas aqui que a lição trouxe para a gente não perder, não discorrer tanto no assunto. Então, que promessas bíblicas você considera mais importantes ao passar por dificuldades? Quais histórias bíblicas lhe dão esperança quando o futuro parece sombrio? Pense na estreita ligação que os perseguidos terão com Jesus no céu. Como será? Então, aqui são algumas perguntas para você que está aí nos assistindo, refletir junto conosco e parar e pensar as coisas que a gente tem feito, como que a gente tem feito, o que a gente tem que melhorar, como que a gente tem que melhorar. Então, é basicamente esses pontos. E eu já queria partir aqui para a nossa rede semântica. A palavrinha aqui, chave, é perseguição. Eu queria que cada convidado aqui falasse uma palavrinha que se lembre quando é citado perseguição. Crueldade. Então, eu pus várias palavrinhas, mas violência. Pode falar. Tem que usar o microfone, né? Tem que usar. Egoísmo. Vou pegar isso aí como... Egoísmo. É o egoísmo, talvez, sim. Eu coloquei também um lado negativo, mas eu coloquei uma positiva no sentido de a gente analisando dessa forma. Se a gente sabe que está tendo realmente a perseguição, é um sinal de esperança. Então, por lado bom, a gente sabe que a gente vai ver Cristo e esse mundo realmente é passageiro. Vai ser passageiro. Então, para mim, é esperança. Assim, com o contexto da lição, também salvação, né? Porque... A gente vê isso como cumprimento, né? A perseguição é algo que, sim, muito ruim, é algo maldoso, mas ela precisa acontecer justamente por isso, pelo que o Eric falou, pelo que a Regina falou. Gente, vamos lá, vamos para quinta-feira. Quinta-feira é com os nossos dois convidados, as duas convidadas que a gente tem, e eu vou pedir que elas aí... quem gostaria de começar? A gente não ensaiou, né, Rei? Não ensaiou? Bom, então... Para o ímpar. Vai lá. Papel, tesoura. Papel, tesoura. Não, você é a pessoa nova aqui, vá. Comece. Nossa, comece. Comece. Não pega as minhas partes, vá, comece. Tá bom, eu vou tentar não pegar as suas partes. Vai lá. Promessa aos perseguidos. Então, lá no Novo Testamento, traz promessas animadoras, né? Semelhantes às de Daniel. Paulo, na carta aos Romanos, nos assegurou, usando perguntas retóricas, que há certas coisas que os perseguidores nunca podem tirar de sua vítima. Então, quer dizer, vamos ser perseguidos? Vamos. Mas tem coisas que não vão tirar de nós. E essas coisas que não vão tirar de nós nada, nem mesmo a morte, pode separar o amor de Deus de um cristão fiel. É impossível. Então, a gente já tem essa certeza que se a gente está na batalha, continuar na fé, seguindo, né, conectado com Cristo,
a gente já sabe que a vitória ganha. Por mais perseguição que a gente passe, por atribulações, a gente sabe que Deus está ali no comando. Vai lá. Eu acho interessante a gente, como cristão, se apegar a uma promessa, porque, na verdade, é o que tem nos motivado. Eu não sou desse mundo, eu não quero mais esse mundo, então o que é que me motiva a pensar dessa forma? As promessas de Cristo. Então, é o que me motiva a cantar, a pregar, a conviver com Cristo, é essa promessa. E ainda mais quando a gente vê que elas se cumpriram na vida de outros. Então, todas as pessoas que conviveram com Cristo, tudo que ele falou que ia acontecer, aconteceu. Por que ia ser diferente comigo ou na minha geração? Né? Se o Deus não muda, se o Deus é o mesmo. Então, assim, se manter resguardado na promessa de Cristo, nos traz realmente uma alegria, uma esperança muito grande. O Wellington falou sobre a questão assim, que promessas bíblicas você considera mais importante, né, na parte de quarta-feira? E eu falei, nossa, eu anseio ver novo céu e nova terra. Então, toda vez que nós passamos por uma perseguição ou por uma tribulação, a gente sempre pensa, vai ter novo céu e uma nova terra, tudo será mudado, né? Quando a gente vê uma pessoa muito egoísta, que olha só para o seu umbigo, a gente percebe, nossa, Deus transformará tudo isso. Já não haverá mais uma pessoa que pensa em si mesmo. Então, eu acho que os perseguidos, se apegar a essa promessa é maravilhoso. Aqui no finalzinho falou assim, morar com Jesus é a recompensa suprema. Que maior honra poderíamos receber? É outra coisa que eu também costumo falar. Nossa, tem tantas perguntas que eu quero fazer para Jesus, tem tantas pessoas que eu quero ver e bater um papo. Então, isso me alegra, isso me faz permanecer com Cristo, permanecer na caminhada. É de poder ver Jesus, é de poder bater um papo com Ele e falar, Pai, obrigada. Porque, assim, nada do que nós passarmos aqui vai ser vão. Aparentemente, pode até parecer, pode até... Que cristão é esse que só sofre, mas nós temos um novo céu, nós pensamos em algo maior. E isso é uma promessa de todas. Eu acredito que a gente crê nesse novo céu, nessa nova terra, eu acho que é a promessa que tem que estar vivificada todos os dias em nosso ser. Não, concordo plenamente com ela. Verdade. Assim, as promessas estão na Bíblia, né? Deus fala, né? A gente vai ter aflições aqui nesse mundo, né? Mas o que a garantia que Ele nos dá é seu reino, né? A vida eterna. Então, a gente sabe que a gente tem por isso, manter, né? Manter a mente lá, né? Manter a mente no reino, isso é muito importante. Uma das coisas que eu vi na quinta-feira é justamente essa questão que todo tipo de perseguição, ou dor, ou sofrimento, talvez não só perseguição, mas uma perca que a gente tem, um processo doloroso, muitas vezes, que a gente passa em vida aqui, o tanto que nos aproxima, né? Se nos aproxima aqui de Deus, se nos aproxima do Espírito Santo, se o coração aquebrantado faz, imagina lá, né? As pessoas muitas vezes pegam, reino de Deus, vou caminhar em ruas de ouro, essas coisas. Cara, uma das coisas que eu mais anseio em estar na glória com Cristo, no reino dele, é justamente sair dessa condição pesada que é o corpo, né? De certa forma, é uma prisão, né? Até quando a gente vive nessa prisão desse corpo, corrupto, querendo ou não, pecando toda vez. Por mais que a gente lute, por mais que a gente... O mesmo pecado. E aí a gente tem toda essa questão, e aí a grande promessa, eu acho que está dentro disso mesmo. Gente, concluímos aí quinta-feira, vamos deixar isso, que eu acho que é a mensagem principal mesmo. A gente quer falar alguma coisa de quinta? Tranquilo. Vamos para sexta-feira? Sexta-feira a gente faz uma abordagem geral, bem sucinta, porque a gente já está realmente entrando aí nos... Passa rapidinho, a gente já está aí com já está aproximado 45 minutos aí de aula, tudo isso passa rápido. Então, vou fazer uma menção aqui, o Wellington faz, aí vocês fazem as conclusões aí para a gente poder, infelizmente, está indo para o nosso encerramento, Obrigado. Bom, eu vou pegar aqui, ó. Estou extraindo realmente da lição, vou ler literalmente. Deus pretende que a verdade seja posta à frente, que se torne objeto de exame e consideração a despeito do desprezo que lhe deem. O espírito do povo deve ser agitado, toda polêmica, toda crítica, todo esforço para restringir a liberdade de consciência
é um instrumento de Deus para despertar as mentes que, do contrário, ficariam sonolentas. Olha que interessante. Se a gente pegar isso, foi o escrito de Ellen White, né, o maior discurso de Cristo. Se a gente for pegar isso, se a gente pegar a palavra como você citou, a respeito da perseguição na semântica, eu acho que expressa isso, né? Porque é uma das maneiras de falar assim, pera lá, é aquele negócio, né? Enquanto você não vê um negócio, a água realmente chegando sufocando, muitas vezes você fica inerte, você fica naquela sonolência espiritual. Tal. E aí, a palavra de Deus mesmo, a verdade dele tem que vir. Tem um ditado, não é a frase minha, não vou lembrar qual foi o pastor que eu escutei isso. É o seguinte, quando você lê a Bíblia e ela não te incomoda, leia de novo. Exato. Sabe o que eu costumo falar? Leia de novo, leia de novo, leia de novo. Até ela te incomodar, porque senão tem alguma coisa falhando. Sabe o que eu fico pensando, Vitor? A gente não pode deixar que a insensibilidade nos afete. Porque o que a gente tem visto hoje é a insensibilidade. Então, eu leio a palavra, mas aí primeiro eu vejo se ela cabe no meu modo de vida ou não. Eu sempre costumei dizer com as pessoas que eu vou para a igreja, ou que eu levo, eu sempre falava, olha, essa pregação não foi assim, pá, 1 hora de pregação não foi massa, mas se você escutou uma palavra e te edificou, fale amém, glória a Deus. Então, a gente não pode deixar que a palavra de Deus fala o quê? Que ela não volta vazia. Isso é fato. Então, eu não posso descrever da palavra. Então, se ela não tocou em mim, algum problema é meu. Então, assim, a gente precisa trabalhar com isso. E como que eu posso ser insensível à Bíblia? Insensível ao Espírito. Porque é o Espírito Santo que me dá sensibilidade para eu entender a palavra. É o Espírito Santo que me dá sensibilidade para eu entender em que tempo que eu estou. Em qual época eu estou. Como eu posso agir. É o Espírito Santo que tem trabalhado em nossa vida. Então, eu particularmente, me vigio muito para não perder essa sensibilidade de ouvir a voz do Espírito. Porque é muito difícil a gente falar, eu estou sempre bom na fita, está ótimo. E quando eu estou em pecado? Né? E quando eu estou em pecado, como assim? Eu vou ser insensível? Eu não vou querer mudança em minha vida? Então, assim, a gente precisa estar sensível ao sim de Deus, mas também ao não, quando for necessário. E a gente tem vivido um evangelho de que sim, tudo pode, Deus perdoa 24... E não é assim, ele quer transformação. Ele quer transformar o seu povo para que naquele grande dia a gente consiga falar, nossa, lutei, chorei, mas está aqui a recompensa. Lá, né? É muito bom isso. Até pegando um gancho, aqui a lição ela cita, eu vou ler também, porque é uma coisa muito, para mim, impactante, muito do que a Char falou. Nesses momentos difíceis, todo aquele que se dispuser a servir ao Senhor sem medo, segundo os ditames de sua consciência, necessitará de coragem, firmeza e do conhecimento de Deus e sua palavra. Pois os que forem fiéis a Ele serão perseguidos, seus motivos serão contestados, seus melhores esforços desvirtuados e seus nomes repudiados como um mal. Então, é um fato. É um fato. É uma coisa de que você está pronto agora para isso? Exatamente. Se você não está, meu irmão, pega a Bíblia e estuda. Exatamente. Vai para a igreja, estuda, se reúne com um jovem, exatamente. Faz eu já sou batizado. Não tem problema. Não tem problema. Você pode se reunir e estudar a Bíblia. Não é porque você só precisa estudar a Bíblia ali no momento só para você se batizar e depois você esquece. Não. Exatamente. Crie, então, um pequeno grupo na sua casa ou só se reúne com as pessoas próximas a você, estude e se fortaleça. Porque a lição ela foi clara. Como a Bíblia é ainda mais clara, chegará o momento. E se você não estiver pronto, na linguagem popular, você vai rodar. Exatamente. Sem dó. Eu vi algumas semanas atrás, falando assim, eu fiz um pequeno grupo, mas só para visitas de irmãos nossos. E eu sou muito impetuosa, às vezes eu não penso o que eu falo, né? Quando o irmão falou, eu já falei, irmão, você está errado. Porque pequeno grupo é para irmãos. Porque será tirado de nós igreja, Bíblia, livro de profecia. Alguns países são assim até hoje. Exatamente, Wellington. Então, a gente precisa se preparar. Então, eu não posso ter na mente que eu só tenho que montar um pequeno grupo para alcançar visitas. Eu preciso fortalecer
a minha irmandade. Também. Então, para a gente ir para a batalha, a gente precisa estar fortalecido. Isso. E eu tenho Exatamente. certeza que quando as pessoas perceberem isso em nós, elas virão sem sequer que a gente pregue falando. Elas simplesmente vão vir. Porque vai achar surreal. Como é que foi preso e está cantando? Como é que foi queimado e está louvando? Isso é surreal. Mas é que é Cristo habitando em nós. Exatamente. É uma coisa assim, completamente fora do contexto. É uma situação assim, cara, você está aí se lascando, né? É as bem-aventuranças, que inclusive a própria lição citou sobre isso, né? Regina, você quer... Não, estou de acordo, né, com o que o Wellington e a Chay falou. Faz todo sentido, realmente, se fortalecer na palavra, né, continuar seguindo, porque é o único caminho que a gente tem, né? Vai vir toda a perseguição, a tribulação, mas é cantando, é louvando, é orando, é lendo, estudando a palavra, que iremos passar por tudo isso. E Cristo conosco. Tem uma mensagem, tem um vídeo na internet, se eu não me engano, de Denzel Washington, não entrando assim em questão de filmes, essas coisas, mas ele falou uma frase muito interessante que nós conhecemos, mas eu quero pegar realmente uma frase de uma pessoa que não está dentro do nosso contexto aqui. Ele fala, se eu não me engano, se ele fala assim, se o diabo ou o mal não te persegue, se ele não te incomoda, se incomode você, porque alguma coisa... Né? E nós sabemos. Não que eu não estou fazendo apologia a que uma vida boa de crente, você tem que ser aquela vida sofrida, pelo contrário, nós sabemos que passaremos por aflições, mas o que essa lição nos trouxe, que é justamente as profecias e o cumprimento e a soberania de Deus sobre todas as coisas. Estando no controle sobre tudo, e de que, a narrativa aqui, ele cantou a jogada, digamos assim, desde a criação, a gente não adianta. Ele falou, vou fazer, vai passar tantos anos. Quando você citou que Napoleão prendeu o Papa lá, foi o fechamento de 1260 anos. Né? Então, assim, é legal a gente olhar para a Bíblia, né? E é importante isso, você que está na sua casa, olhar para a Bíblia, ver a história, e aí, porque isso sustenta, nos traz realmente condições. O Wellington falou uma coisa aí sobre o derramamento do Espírito, sobre fidelidade, sobre coragem, sobre coisas assim extraordinárias. Gente, eu já quero encerrar, mas se alguém quiser falar alguma coisa, o Wellington quer... Eu só vou pontuar uma citação que a lição colocou, que está lá em 1 Tessalonicenses 5, 4 e 5, que fala, mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Que bênção. Amém. Que bênção. Vamos deixar essa passagem bíblica como encerramento. Vou pedir para a Char fazer a oração de final e depois o Elitim faz a conclusão, o encerramento do nosso vídeo. Meus amigos, te agradeço vocês que ficaram aqui conosco, tá? E eu vou deixar que a Char faça a nossa oração aí de agradecimento. Oremos então. Querido Deus e Pai, somos muito agradecidos por toda a luz que o Senhor tem nos dado. Não só a nós, mas também as pessoas que nos assistem, as pessoas que de algum modo têm um contato, uma relação com o Senhor. Obrigado, Senhor, por não nos deixar no escuro. Muito obrigada por isso. Abençoe essa equipe, esse projeto e todos que estão nos acompanhando. É o que pedimos no santo nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Encerramos mais um programa. Muito obrigado pela sua presença, pelos seus comentários aqui. Se você gostou, curte aí, ajuda bastante o canal. Compartilha também, envia essa mensagem, essa lição que foi bastante impactante, mas importante para os nossos dias. Se você se sentiu tocado também, com certeza outra pessoa também se sentirá. Envie também os outros vídeos que temos aqui, porque com certeza será de grande ajuda para o próximo. E eu quero te convidar aqui para a lição 10, com o título Contra a Escravidão. Se você quer entender o porquê desse título, o que essa lição 10 vai falar, fica aqui conosco na lição 10, para a lição 10 que você vai entender o que essa lição vai trazer.
Espero que você tenha gostado desse programa e quero pedir de novo para você curtir e compartilhar, porque isso ajuda bastante o canal a crescer e assim a gente alcança outras pessoas para que o Evangelho seja espalhado para o mundo inteiro. Espero você aqui. Até a lição 10. Tchau!